Olá, bom dia, Dia. Mariana. Então, estamos aqui hoje para fazer uma live. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Eliana Borelli, eu sou sócia da Arte Flor e agora eu estou como secretária nessa nova diretoria da Arte Flor. E nós estamos com o propósito de trazermos os associados para falar da sua jornada com a terapia floral e outras causas que estejam sendo chamados, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, Mari, né? Por Então, favor. bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Eu sou Maria Andrade, tenho 30 anos, sou terapeuta floral, radiestesista, trabalho com os florais de Bach, florais Saint-Germain, com sais divinos também, e sou formada em design, e eu venho trabalhando com terapia floral desde 2016, e venho mudando o meu público a partir das questões que foram aparecendo na minha vida. E aí, a partir de 2020, eu tenho focado mais na parte de diversidade, trazendo aulas sobre diversidade para os terapeutas florais e também deixando mais acessível a terapia floral à galera LGBT que não tem acesso, né? E aí, essa vem sendo uma causa muito importante para mim desde então. Com certeza, Mariana, e nós vamos tirar muito proveito da tua experiência já tão jovem, né? E vai ser muito proveitosa a tua fala conosco hoje, tá? Que Uhum. gostoso, vamos lá. Então, o que você pode nos contar? Como você iniciou com a terapia floral? Qual foi o proveito que você teve? Eu conheci a terapia floral por meio da minha mãe, que ela já tinha feito alguns cursos, e eu comecei a tomar floral, que nem é mais colocado como floral, agora é alquimia, né? De uma marca brasileira, e que eu não sei se posso falar aqui, posso falar? Claro, pode, o que você quiser, é com você. Do Joel Aleixo, né? Que agora é Alchemy, by Joel Aleixo. E Uhum. foi lá na adolescência, também muito floral na parte pré-vestibular. E sempre com a radiestesia presente, assim, né? Por conta da minha mãe. E aí eu rumei para o design, trabalhei durante alguns anos, e quando eu me vi aí numa crise de carreira, eu me vi na oportunidade de estudar os florais, que eu achava muito congruente assim, com a forma que eu tinha encontrado de encontrar o bem-estar, porque eu estava muito mal na adolescência e eles me ajudaram muito, né? Me resgataram de um momento muito difícil. E eu cheguei no momento onde tudo estava fazendo sentido, assim, a minha religião, o meu modo de cuidar de mim, o modo de ter prazer numa profissão ali, levando esse bem-estar para as outras pessoas também, porque é muito prazeroso você ver a melhora das pessoas a partir do atendimento, né? Me faz muito bem ouvir um depoimento do pessoal. E durante muito tempo eu acabei atendendo, na grande maioria, mulheres de classe média, né? Desde os 20 até os 60 anos, eu sempre atendi esse público. Só que o que aconteceu para eu fazer essa mudança aí de nicho, né? Eu estava num relacionamento, eu já estava noiva, e essa pessoa falou que iria começar uma transição de gênero. E eu comecei num questionamento interno, né? Nossa, eu achava que eu era uma mulher cis hétero e agora eu preciso... Cis é uma pessoa cisgênera, né? Uma pessoa que é designada com determinado gênero na hora de nascer e quando cresce se identifica daquele gênero.
E aí a pessoa que estava comigo se viu como uma pessoa trans, que é a pessoa que não se identifica com o gênero dado na hora do nascimento. E aí eu não sabia o que era isso, comecei a pesquisar e nisso começou o questionamento da minha orientação sexual, né, por quem eu me atraía romanticamente, sexualmente. E aí eu comecei a ver um mundo que eu, na minha bolha de mulher cis, classe média, heterossexual, eu não tinha acesso, ou eu não sabia aonde buscar essas informações, né? E aí, conforme eu fui ampliando a minha consciência a respeito dessas questões, eu fui verificando que dentro dos cursos que eu já estava fazendo de terapia floral, ninguém falava dessas questões. E quando eu trazia esses questionamentos para as professoras, para as colegas, todo mundo ficava muito desconfortável e não sabia responder, ou às vezes dava umas respostas preconceituosas. Então, eu via a demanda que a gente tinha dentro da terapia floral para a gente falar de diversidade como um todo, não só sobre o grupo LGBT, mas questões de racismo, porque a gente tem questionamentos, assim, né, posicionamentos racistas dentro da terapia floral, que é, em sua grande maioria, se não totalmente, uma presença branca, né? Questionamentos de classe, né? Enfim. E aí eu comecei a ver essas necessidades dentro da terapia floral e eu comecei a pesquisar muito antes de me declarar assim, olha, eu sou um lugar seguro para vocês fazerem terapia comigo, porque eu não me sentia confortável de falar isso até um certo momento onde eu já tivesse pesquisado no mínimo um pouquinho assim, né, para acolher essas pessoas sem falar alguma coisa que poderia ofender ou enfim. E aí eu comecei em 2020 me posicionar, né, para o público LGBT e comecei a dar workshops sobre diversidade para os terapeutas florais. E foi bem complicado, assim, conseguir a aceitação da galera, dos terapeutas, porque eu vi que ou as pessoas têm medo de falar sobre diversidade por ver que são muitas questões e vai dar muito trabalho se atualizar sobre isso, ou as pessoas falam assim, ai, mas eu respeito todo mundo, eu trato todo mundo igual e não tem diferença. E assim, posicionamento muito na defensiva, porque a gente não vai achar cliente que tem a mesma vivência que nós. E a gente precisa entender as diferenças da vivência dos nossos clientes para saber o que pode falar e o que não pode falar. Porque preconceito, discriminação, todo mundo tem, todo mundo faz. Sim, todos nós temos, todo momento, e quem disser que não, está falando uma Tá inverdade, né? fazendo vista grossa. É. Então, Mariana, é muito importante mesmo, como a gente falou no começo, né? Que você nos traga essa tua experiência, né? Porque tudo que é diferente de mim, do meu grupo, da minha família, né? Daquilo que eu estou acostumada na minha bolha, no meu quadradinho, me assusta, não me diz respeito, né? Então, por isso, muitas vezes, a gente se fecha, né, nessa bolha, né? E você está dando uma grande contribuição para que a gente possa começar a falar disso, né? Começar a ouvir sobre isso. E, de certa forma, a gente vai fazendo essa normatização, né? Porque realmente não é fácil, né? Nem para quem vive uma situação, né? Em qualquer um dessas, né? Que você está citando, né? Como para quem convive, os pais, né? Como é que os pais fazem a aceitação? Como é que os colegas de trabalho fazem essa aceitação, né? E começam realmente a respeitar, né? Então, esse é esse movimento que está havendo já no Brasil e no mundo,
mas ele vai a passos lentos, né? Então, acho que já é um grande ganho podermos estar falando sobre isso. E o primeiro passo é a gente conversar dentro de um grupo de terapeutas, para a gente trazer para a nossa consciência o que a gente está preparado, o que a gente não está preparado para atender. Porque às vezes a percepção do terapeuta é assim, nossa, mas ninguém chegou a falar sobre sexualidade para mim como um problema. Será que você parou para pensar se você se colocou como uma pessoa segura para a pessoa se sentir, né, ok de falar sobre isso com você? Às vezes a pessoa já entende que não dá para falar sobre isso com o terapeuta. E acontece. Então, Acontece, porque nós transmitimos corporalmente, né? A física quântica explica isso, né? Não é preciso que a pessoa fale ou faça uma cara feia, mas a gente tá transmitindo as nossas inseguranças ou as seguranças. E também, conversando com outros terapeutas, eu tive uma percepção também que quando eu falo, você costuma atender pessoas LGBT, o terapeuta, ele já acha que eu estou perguntando se apareceu alguma pessoa LGBT reclamando de ter algum desconforto com a própria sexualidade. E não é todo LGBT que tem desconforto com a sua própria sexualidade, né? Às vezes isso não faz diferença nenhuma, assim, para a pessoa. A questão é a gente entender as interseccionalidades. Então, assim, todo mundo tem estresse e dificuldades na nossa vida. Só que cientificamente provado que as pessoas LGBTQIAP+, agora, a gente sofre mais estresse ainda por conta de preconceito que vem da sociedade. Então, assim, eu com a minha ex-esposa, a gente não conseguia mais dar mão na rua por medo de alguém perseguir a gente depois que isso aconteceu uma vez. Eu tenho amigas que elas não ousam dar selinho na rua por conta de sofrer algum tipo de violência. Então, são estresses e medos e ansiedades a mais do que a sociedade comum, né? A sociedade que não é LGBT já tem no dia a dia. Então, a gente fala isso de estresse de minoria. Então, isso é só um exemplo das coisas que, como acolhimento, né? A gente precisaria entender para não achar que é frescura, para não achar que a pessoa está exagerando, e outras coisas, né, que eu já ouvi, assim, em entrevistas com terapeutas. Então, fazendo o link agora com as essências vibracionais, as essências quânticas, né? Temos uma diversidade de essências hoje em dia, né? E embora a gente trate todas como essências florais, né? Como é que você acha que isso pode acontecer para ajudar, né, nessa transição? O Dr. Bach afirmava que devemos tratar a pessoa, né? E não a problemática, ou a doença, ou, né, olhar, mas tratar a pessoa, os seus sentimentos, as suas reações, as suas emoções. Como é que você acha que isso pode acontecer? Então, cada pessoa traz a sua questão de uma determinada forma, mas vendo a maioria, assim, dos meus clientes nos últimos tempos, o que tem funcionado muito com questão de ansiedade, de baixa autoestima, de falta de foco, é a gente trabalhar a retirada de energia que está interferindo na pessoa. Então, pode ser crença, pode ser resíduo do ambiente onde essa pessoa está, ou interferências externas que não deixam a pessoa se reconhecer, não deixam a pessoa ser quem ela realmente é, né? Então, entram várias interferências aí, seja
física, seja espiritual, seja emocional, né? Então, quando a gente trabalha fazendo uma proteção energética, que eu uso muitos florais Saint-Germain, então, assim, algodão, o allium, begônia, são essências que a gente separa, né, a energia do externo e deixa a pessoa ouvir a própria energia, a própria vontade, a própria necessidade. Então, ela consegue ser mais fiel a ela. Eu acho que isso é o mais importante, né? A pessoa viver quem ela é e não o que a sociedade está mandando ela ser. Porque essa é uma grande dor desse grupo, né? Sim, sim. E a teu ver, como é que os adolescentes enfrentam essas questões? Olha, ultimamente eu tenho visto que os adolescentes estão batendo o pé na porta e honrando mais quem são do que as pessoas mais velhas, que ficam com receio de desapontar a família ou perder quem amam, e honrar essa verdade, né? Por exemplo, eu recebi um seguidor ali no Instagram que me contou que ele se reconhece como uma mulher trans, mas não tem coragem de falar para a esposa. Então, ele é casado, tem filhos e não tem coragem de contar para a esposa nem para a família, porque ele pode perder essa família. Então, ele vive nesse sofrimento interno de que ele é uma pessoa e finge ser outra, com medo de perder as pessoas que amam, né? Então, Sim. é uma situação muito delicada. Você se vê sozinha, sem apoio. E talvez teria sido menos doloroso se ele tivesse assumido isso na adolescência, né? Porque depois gera todos essas situações, esses compromissos perante os filhos, né? Principalmente colegas de trabalho, né? Como é que vão me julgar, né? Vou deixar de ser o que eu sou, né? Então, parece importante que, que se possa, que os adolescentes realmente possam encontrar esse container, né, de aceitação pelos familiares, porque parece que é mesmo uma transição. Não aceita, aceita. E no momento que se aceita, muda tudo, com qualquer outra causa, não é mesmo? A gente precisa, como família e como pessoas, seja amigo, seja terapeuta, qualquer pessoa que pode dar acolhimento para essa pessoa, rever também se a gente está deixando a nossa postura acessível para as pessoas chegarem até nós. Porque se você tem algum parente, se você tem algum amigo, algum cliente que olha para você, que conhece você e não vê abertura para falar, vai ficar mais difícil ainda, né? E na questão dos parentes, não é nem aceitação que a gente fala, é respeito. A partir do momento que você se coloca como uma pessoa que não faz piadinha, não faz comentário preconceituoso, isso já destrói um muro para a pessoa falar contigo. Então, é só conversando mesmo entre nós terapeutas que a gente vai entender o que a gente está construindo um muro ainda para não deixar essas pessoas chegarem até nós com segurança, né? Eu tive um cliente que é um homem trans, que ele deixou um depoimento para mim e falou assim: olha, eu sempre pesquisei muito bem com quem eu ia fazer terapia com psicólogo, para não sofrer nenhum tipo de comentário ou diagnóstico errado ali por conta de preconceito. Então, quando eu cheguei na terapia floral, foi vendo os seus posts. E pelo seu posicionamento, eu comecei a me sentir à vontade para falar sobre mim e não sobre o que acontecia comigo.
porque tem uma diferença aí. Aconteceu isso hoje, mas olha, eu estou sentindo isso, estou vivenciando isso, é uma diferença. Então, quando ele falou isso, eu ganhei assim, eu ganhei o dia, porque foi o que eu fui construindo esse tempo todo, né? Eu queria ser um local seguro para as pessoas desabafarem, e aí a gente conseguir ter essa melhora da questão que a pessoa está trazendo. Então, até a gente chegar nesse momento, a gente tem que estar disposta a enxergar os nossos próprios preconceitos. Porque durante a transição da minha noiva, eu vi várias coisas internas minhas que eu tive que dar um jeito ali, né? Então, é um caminho aí que eu proponho para quem está assistindo a gente, para a gente conversar muito, para a gente atualizar as teorias, né? Tem vários livros agora sobre teorias defasadas da psicologia que cooperaram para o preconceito que acontece hoje com as pessoas homoafetivas, com as pessoas transgêneras. Então, a gente precisa sempre se atualizar e conversar muito para ver o que a gente pode melhorar. E para poder fazer uma prevenção, né? Prevenir o suicídio, né? De adolescentes e jovens que, de repente, não encontram esse apoio, esse entendimento, né? Para prosseguir com a sua jornada, né? E também com o bullying nas escolas, principalmente, né? Porque o bullying, ele pode começar velado, né? Alguém recebe um apelido de alguma coisa e ele parece que aceita, né? Mas dentro dele, está lá dentro um vulcão sendo remexido, né? E aí, de repente, quando esse vulcão, a gente sabe, a exemplo do próprio vulcão, quando ele explode, os estragos que faz, né? Então, eu acho que é preciso que nós, terapeutas, professores, pais, comecemos a olhar isso com mais atenção, né? Pode falar. Não, pode. O bullying é uma coisa muito delicada, né? Porque eu já vi conhecidos meus falando que, na minha época isso era só brincadeira, não era bullying, não tinha nome para isso, né? Então, eu sofri bullying no colégio e eu sei o quanto ser perseguida por ser quem você dói e causa, sim, pensamentos suicidas. Então, não é brincadeira, não é bobagem, e é uma questão muito delicada, né? E eu vejo que precisa ter uma conversa com a família dessas crianças, desses adolescentes, porque o comportamento dessas crianças, desses adolescentes é aprendido em casa. Então, não adianta muito a gente ter alguma medida dentro da sala de aula se em casa os pais ensinam daquela forma, né? Então, é uma questão delicada que a gente precisa ter o consentimento de todo mundo estar disposto para fazer essa situação mudar, né? Porque é muito fácil falar, eu não tenho preconceito. Nossa, eu trato todo mundo igual. E sei lá mais o que as pessoas falam quando eu perguntava assim, você atende pessoa LGBT? Não, ninguém trouxe isso para mim em 20 anos de carreira. Como não? Então, eu convido aí a galera que tiver a fim de falar sobre isso, estudar sobre isso. Eu estou pensando em criar um grupo de Facebook para a gente trocar referência de livro, de artigo, trocar dúvida, trocar indicação de floral, qualquer coisa assim, porque a gente precisa falar sobre isso, porque demanda de cliente tem de uma forma gigantesca, só que os clientes, eles não vão até quem não se mostra aberto a se atualizar sobre isso, porque sofrer violência a gente já está cansado. Excelente, Mariana. Vamos entregar essa ideia para o universo, né? E quem se sentir chamado, vai lá no Insta da Mari, no Facebook, né?
e contacte com ela, né? Tá bom, Mari? Bora, Aham. bora juntar essa galera Sim, aí. sim, beleza. E vamos divulgar a terapia floral e outras terapias que, que fazem bem, que fazem bem, né? E que a gente possa usá-las, né, nas nossas vidas, realmente para melhorar a nossa qualidade de vida, Com tá? certeza. E aí a gente deixa um Uhum. convite para os terapeutas se associarem à Arte Flor, né, que é regional aqui do Sul, para a gente fortalecer a nossa categoria de terapeutas florais, para a gente lutar por direitos aí, né, de Pela registro. regulamentação, pela regulamentação, autorregulamentação, né? Quer dizer, as mais antigas já estão nesse trabalho há muito tempo, né? Fazendo esse trabalho árduo de formiguinha, mas já está acontecendo algumas conquistas, né? Sim. Nesse sentido. Uhum. Então, muito obrigada pela oportunidade, Eli. Obrigada a você pela tua abertura, tá? E vamos aí, vamos falando. Um grande abraço para todo mundo.